Bom dia pessoal, bom dia educadores e educadoras. Nós vamos nos apresentar, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou apresentar a minha parceira de trabalho, a Marilena, e ela vai me apresentar, né? Então, eu sou a Cristina Cabral, mas depois ela vai apresentar melhor. Então, a Marilena é uma companheira de trabalho de muitos anos na rede municipal de educação. A gente trabalhou durante, eu 37 anos, ela 34, 32, mais ou menos isso, né? Nos aposentamos na rede municipal, começamos nossa carreira, eu estou falando a parte comum da nossa vida, né? A parte comum é que nós duas somos professoras, iniciamos na educação infantil, ensino fundamental, fomos coordenadoras pedagógicas da rede municipal, eu fui diretora, a Marilena permaneceu na coordenação, eu fui para a supervisão e a Marilena foi para a supervisão também, e a Marilena foi supervisora durante vários anos numa diretoria de educação junto comigo, né? Depois nós acabamos nos afastando para outros trabalhos, e a Marilena fez o mestrado dela na PUC, em gestão, né, na PUC de São Paulo. Ela é historiadora, né, e tem uma grande experiência nessa área da história também. E o que é comum, mais uma coisa, é que nós trabalhamos na Câmara Municipal de São Paulo. A Marilena, mais especificamente na Comissão de Educação, eu na Comissão de Saúde e Administração Pública, organizando notas técnicas dos projetos os PLs dos vereadores, analisando esses PLs nessas temáticas, né, nesses campos de estudo, e escrevendo também projetos de lei na Câmara Municipal. Né? Então, esse é o resuminho da Marilena. A Marilena foi a companheira de trabalho dentro da Câmara, a gente se reencontrou e começamos esse trabalho que depois a gente vai falar dele. Bom dia a todos. Obrigada, Cristina, pela apresentação. E eu vou dizer para vocês que apresentar a Cristina, para mim, é muito bom, é muito gostoso, porque o que nós temos em comum que somos educadoras, né, com mais de 30 anos na Secretaria Municipal de Educação, trilhamos uma carreira muito comum, nos aposentando, estando na Câmara Municipal, à frente de projetos de lei, analisando projetos de lei que vinham dos 55 vereadores, e vinha para a gente, né, olhar a pertinência disso. E a Cristina foi uma grata surpresa quando eu encontrei na supervisão na região norte de São Paulo. Ela é mestre em educação pela USP de São Paulo, então vocês estão vendo que vocês estão falando com duas educadoras, com pares, nós somos pares com vocês, com histórias na educação, conhecemos o chão de escola. Ela é bióloga, ela é veterinária, ela tem cursos em animais silvestres, ela hoje coordena um santuário no sul de Minas Gerais, fica entre Gonçalves e Paraisópolis. Ela é uma corajosa, acima de tudo. Ela é ativista, militante mesmo, assim, ela fala de um lugar muito importante, porque nós vamos falar de uma temática que ainda não chegou na escola. E nós vamos falar dessa temática pelo viés da educação e com o plus e com o privilégio de ter educadores falando disso e a vivência que a Cristina tem disso. Então, a Cristina, se eu não me esqueci de mais nada, porque são muitas... A Cristina é uma só Ritalina para parar a Cristina, sabe? Aquelas coisas assim. Mas nós, então, nós nos encontramos... eu milito pela educação, pelas boas causas da educação, e para mim a causa da vida é uma grande causa, e foi em função disso que nós juntamos a nossa expertise enquanto educadores, enquanto a vivência que nós temos na nossa trajetória que fizemos na rede municipal, olhar para esta temática com com o viés da educação, com todo o repertório que nós fomos construindo, desde alfabetizadoras que nós fomos, aos 20 anos de idade, e passando por todo o período de gestão,
conhecendo os bastidores de uma das maiores secretarias do país, né? Conhecendo também os bastidores de uma das maiores câmaras municipais do país e trazendo isso agora para um assunto que é pauta mundial e que a educação não pode se eximir de pensar sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos ao projeto Respeitar para Proteger, um projeto construído por educadores, por pessoas que amam a educação e amam a vida acima de tudo, tá? Ao final, a gente gosta muito, assim, eu não sei se é pelo meu número do RG, eu gostaria de estar aí, porque eu gosto do olho no olho, mas não foi possível, uma série de logística, o Brasil é muito grande, a gente tem feito muito esse encontro com os educadores pelo país, por este veículo mesmo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Só para fazer um alinhavo no que a Marilena colocou, uma coisa importante que é comum entre nós duas é que nós trabalhamos na Secretaria Municipal de Educação dentro da SME também. A Marilena, no grupo de avaliação, né, na época da Prova São Paulo, que foi uma época muito efervescente, e eu trabalhei na formação de diretores de escola e de professores também dentro da secretaria. Então, a gente já transitou em vários níveis dentro do sistema educacional. Então, a gente já caminhou bastante por essa vida, né, educacional. Então, agora a gente vai começar a nossa apresentação. Como a Marilena falou, a gente preferia estar à frente aí de vocês, no palco, conversando, andando por entre os educadores, mas como não é possível, a gente depois pode abrir possibilidade de questões, e aí não deu para responder, a gente responde por escrito, e assim a gente vai construindo esse caminho, que é o caminho da relação mais pacífica entre seres humanos e animais não humanos. É essa a nossa missão, a nossa tarefa enquanto educação, proteção e defesa animal, tá? Então, pode nos ajudar aí, Val? Se não, eu... Isso, Val. Então, assim, quando a gente olha, a gente não vai fazer uma apologia contra essas instituições, como zoológicos, tal, mas nós temos questões em relação a isso, né? Porque existem espaços e espaços. Espaços que respeitam e espaços que não respeitam. Então, a gente faz uma questão para vocês, né? Que se a gente tivesse aí, vocês iriam falar conosco. Que crime cometeu esse felino, que é um dos maiores felinos do planeta Terra, para estar enjaulado num espaço desse tipo aí? Então, essa é uma questão. Uma sugestão. A Val, se ouvir algum comentário, ela pode digitar para a gente lê os comentários da plateia. Isso, pode ser no chat. Ok. Então, a gente faz essa pergunta, né? Qual que é o crime, né? Pode passar o outro, Val. E aí, a gente quer que vocês observem esse urso, né? E aí, cobrir um pouquinho, não sei por quê, porque aqui na minha apresentação não está coberta a palavra, mas tudo bem. Este urso te parece feliz? É uma pergunta que a gente faz também, observando a postura, o ambiente que ele está. O ambiente, o olhar, aonde está a cabeça, olhando o corpo realmente do animal, esse comportamento demonstrado pela imagem, a gente faz essa pergunta. E a próxima? A próxima é um mesmo animal, a mesma espécie, né, o urso pardo. E esse urso, qual é a diferença entre aquele, volta, Val, para nós? Aquele que está aqui e este outro que está atento, em postura de alerta, olhando para o horizonte. É um outro tipo de comportamento e de atitude, né? Então, a gente começa com esta provocação, né? Qual é a diferença entre essas situações, onde a gente descaracteriza o que realmente o que define este animal e o que a gente faz com ele, enquanto ser humano, de destituí-lo dessa identidade. A sua essência, porque a hora que a gente observa a tela anterior, se nós olharmos para a postura, a expressão dele, que texto nos revela essa expressão? De apatia, de tristeza,
tem uma série tem um texto por detrás dessa postura de monotonia, veja, monotonia, e a gente vê que tem um ambiente ali fabricado para receber este animal. Quando a gente vai para a tela, próxima tela, Val, veja esse ambiente, ele não é um ambiente fictício. Tanto é que a postura do animal já revela um outro texto, uma outra condição de experiência, de relação com este ambiente que ele está. E hoje já existem pesquisas que apontam como esse tipo de retirada de animal e incursão em outro espaço causa depressão da mesma maneira que a gente, ser humano, constitui essa doença depressiva, né, de ter essa não pertinência ao espaço e não conseguir se relacionar. O animal é a mesma coisa, ele também passa por essas situações de depressão, né? Pode passar o próximo, Val. Aqui nós vamos agora pedir para vocês observarem o comportamento. Este é um filme que a Marilena fez, um vídeo que a Marilena fez num local, nós não vamos falar que local é esse, depois ela fala, né? Mas observem o comportamento deste animal nessa situação aqui, porque daí a gente vai... Não. Volta, que a Cristina vai pôr o vídeo. Isso, eu vou pôr lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Você viu? Impressionante. Eu chamo a atenção para que vocês observem as pisadas do felino. Observem as marcas no chão. Olhem as pisadas. No doubt, one of the most beautiful animals in the world has to be the tiger. Pronto. Ok. Vocês observaram, né? E a Marilena foi pontuando para vocês. Esse animal estava num parque dos Estados Unidos, né? Um dos parques que a Marilena visitou. E ele construiu ou ele desenvolveu a síndrome do confinamento. O que é a síndrome do confinamento? É a descaracterização total da identidade dele o rodar em círculos e andar em círculos não faz parte da vida comportamental e da liberdade que um tigre tem, andando às vezes 80, 50 quilômetros por dia, em busca de alimento, em busca de água, em busca de relações de reprodução, de cópula com fêmeas. Então, ele foi, na realidade, adoeceu em função de uma ação humana que não olhou este animal com respeito e trouxe ele para um local onde muitas vezes ele jamais vai ter as possibilidades que ele tinha na liberdade. Então, essa é uma questão que a gente vai apontar. E o que me chamou muita atenção é que eu fiquei meia hora, exatos 30 minutos, observando esse animal, e ele já estava lá nesse movimento. Olha, se vocês perceberem, a forma com que ele marca o chão são as mesmas, tá? Tanto é que o chão está todo marcado com a pisada, ele nem muda o caminho. As patas vão sendo marcadas no mesmo lugar, com a mesma pata, inclusive, ainda. Então, existe um distúrbio de comportamento desse animal que eu fiquei meia hora e vim embora, porque ele continuou lá. E era um lugar que tinha uma cascatinha, um riozinho passando, simulando pedra, simulando uma série de situações, mas ele não saía daí. E esse é um animal que dificilmente vai conseguir se readaptar na vida livre. Vai ter que reintegrar da forma como deveria, né? Pode passar o próximo, Val. E aí a gente começa, historicamente, a percorrer por que a gente, enquanto ser humano, nós, os seres humanos, em dado momento da história, começamos a retirar animais da natureza, alguns domesticando e outros
trazendo para o nosso convívio como vitrine para que as pessoas contemplassem Diversão, da nossa diversão. De onde surgiu isso, né? Então, a gente vai na linha do tempo, e a maioria de vocês tem pedagogia, são educadores, vocês vão lembrar de René Descartes, né? Que foi um dos grandes filósofos que cunharam esta ideia de que animal não tem percepção nenhuma do que está à sua volta, né? Guardadas as questões históricas, como ele não podia provar que os animais tinham esse tipo de relação, de percepção e de observação e consciência, ele achou por bem dizer que animal era máquina, ou seja, atribui-se a ele a concepção de que os animais só agem por impulso, né? Por influência religiosa, admitindo-se o pensamento e a sensibilidade, que a sensibilidade eram atributos da alma. E o animal não deveria ter alma, como também, né, muitos outros, inclusive as mulheres na história também foram consideradas seres sem alma, né, no caminho evolutivo na história do mundo, né? E aí ele considerava que os gemidos, os uivos, as contorções de um animal que era açoitado era só reflexo, ou seja, automatismo de máquina, né? A semelhança de uma máquina realmente. Então, aí, nesta ideia, né, desta forma, foi se cunhando a ideia de que animal é objeto, animal é coisa. Né? Agora, é importante contextualizar qual é o momento histórico que Descartes viveu. Eles estavam num momento em que o conhecimento estava sendo explicado pela razão, tá? E não pelos sentidos. Eles estavam buscando verdades universais que se aplicassem a tudo. Era uma ciência universal, com verdades irrefutáveis. Então, ele vivia numa época da razão, em que tudo tinha que ser explicado pela ciência de uma forma racional, com verdades método cartesiano, na época, quando eles tinham toda uma método de pesquisa, e os animais nessa esteira, né, de toda essa discussão da razão se impondo, né, inclusive a gente estava numa transição, inclusive questionando a questão das verdades da igreja, etc. Então a razão vinha dada pela ciência e os animais então eram considerados máquinas nesse momento. Então o que é importante a gente voltar em Descartes? Porque a nossa relação com os outros seres vivos, né, elas foram construídas historicamente, né? Os discursos históricos é que foram estabelecendo a forma com que nós nos relacionamos entre nós mesmos humanos. Nós temos discursos históricos, inclusive, que tem humanos que valiam mais do que outros humanos. E a gente veio combatendo esses discursos históricos ao longo dos anos e dos séculos, né? Mas é importante saber que gramática nós empregamos aos outros seres vivos que estabeleceu essa relação, digamos, até exploratória. E outro ponto importante é que a gente estava colocando a ciência no momento do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro do mundo e tudo, os demais, a serviço deles. E vocês vão ver que a nossa discussão aqui, nós vamos caminhar para a gente fazer um movimento de saída do antropocentrismo e discutirmos uma visão mais biocêntrica do mundo, onde não seja o ser humano o centro da discussão, mas seja a vida, seja lá qual for, como centro das nossas preocupações, das nossas discussões. E aí, que depois mais para frente, a gente vai saber conversar o que educação tem a ver com tudo isso, tá bom? Uhum. Pode passar. Um contemporâneo do Descartes e seguidor, né, o Claude Bernard, ele continuou abrindo outras discussões nesse momento histórico que a Marilena pontuou muito bem, século XIX, e essas ideias voltadas para os experimentos médicos. Eu vou abrir um parênteses, porque esta semana, vocês devem saber disso, foi aprovada a lei de proibição do uso de animais em experimentos médicos, experimentos farmacêuticos e experimentos cosméticos no Brasil. A partir da semana, né, dessa semana agora, está proibido em território nacional isso.
Isso é uma vitória imensa, porque a gente sabe que testar em animais não garante que nos seres humanos a gente tenha a mesma reação orgânica. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos outra pele, nós temos outro sistema circulatório, tem semelhanças, mas tem muitas diferenças. Né? Então, uma reação alérgica que pode dar num coelhinho não necessariamente vai dar na gente, né? Ou vice-versa. Né? Então, a partir de então, lá na época de Claude Bernard e Descartes, a partir desse movimento, a medicina passou a basear-se em estudos realizados em animais, né? E que é fruto desse pensamento cartesiano que a Maria Helena apontou. Então, olha só, nós já estamos passando esta fase nesse século. Nós não estamos mais pensando desta maneira. Né? Pode passar o próximo. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um grande naturalista, que é a minha paixão, tanto é que eu fui fazer uma expedição no final do ano passado, para conhecer o caminho do Darwin nas Ilhas Galápagos, no arquipélago de Galápagos, e o Darwin foi abafado nessa época, tanto é que ele só foi revisto um século depois, porque ele vai na contramão de Descartes, ele vai diametralmente oposto e choca, né, vai de encontro às ideias cartesianas, dizendo que os animais e os seres humanos têm uma raiz comum. Eles evoluíram de uma raiz comum, de uma filogênese comum. Isso causou, é óbvio, quando você fala para a igreja, né, desse século, que o ser humano e os animais todos saíram de uma mesma árvore, né, e que as espécies foram evoluindo e se transformando em gêneros e espécies diferentes, a seleção natural, todas as teorias de Darwin, isso é óbvio, vai causar uma repulsa, onde o movimento era antropocêntrico, como assim? Né? Como assim? E ele foi perseguido, os livros dele foram deixados de lado por muito tempo, alguns manuscritos também foram retirados de circulação, e ele dizia que o homem pertencia à mesma linhagem dos primatas todos. E é verdade, nós somos primatas. Né? E aí a gente vai lembrar de uma coisa muito importante, que são as questões dos paradigmas. Os paradigmas, o que são? São discursos criados, né? São formas de pensar que a gente desenvolve e que entra no senso comum e que a gente toma aquilo como verdade. Charles Darwin foi tão atrevido nessa época que ele estava questionando o paradigma de que animal era máquina, olha só. E ele estava, como a Cristina bem falou, imagina isso para o século, naquele momento, falando que nós tínhamos uma raiz igual aos chimpanzés, por exemplo, né? Isso, ele teve que ser abafado porque era um paradigma que estava sendo posto em xeque. E toda vez que a gente mexe com verdades absolutas, que se querem irrefutáveis, a primeira coisa que se faz é repelir. Vocês podem ver, vocês repelem, até que outras pessoas, um grande movimento, vão se somando, por exemplo, no caso de Darwin, e aí a ciência, né, novas descobertas, tem coisas que não tem mais como negar, e a gente é obrigado a se render a um novo paradigma. E lembrar que muitas vezes esses paradigmas saem de maneira distorcidas, a serviço sempre de alguma coisa. Isso, como educador, nós como educadores, temos que estar bem atento e sempre se perguntar que discurso está sendo imprimido neste momento e para quem ele serve. O educador é um grande provocador de verdades. Por quê? Porque nós temos que aprender a perguntar. As verdades, as respostas, elas são transitórias. Olha, já estamos entrando numa outra resposta na relação com o animal. Então, o nosso papel enquanto educador é aprender a questionar, a duvidar. Que é a nossa segunda palestra. Elas vão mudando conforme as pesquisas vão avançando.
conforme alguém vem, duvida daquilo que está posto e vai procurar uma outra possibilidade de explicação. Então, isso é um grande papel do educador, ou ser reprodutor, ou ser um grande questionador. Vamos para a próxima? Sim. E esse livro do Darwin é um livro que foi retirado realmente, muita gente não conhece, que é a expressão das emoções no homem e nos animais. Esse livro é maravilhoso, ele não existe mais para venda. O meu é de sebo, é um livro que eu consegui, é uma relíquia, né? E anos após a publicação da Origem das Espécies, ele lança isso, e lança a luz numa coisa que é importantíssima, que é assim, animais têm sentimentos, animais expressam emoções, e ele fala isso desenhando nesse livro o tempo todo e registrando situações onde ele compara essas situações entre os homens, que é o que a gente vai apontar já já. Então, olha a ousadia, né? Então, vamos lá no próximo. Então, ele fazia essa expressão de registro, porque, é óbvio, não tinha foto, não tinha esse tipo de filmagem, então ele ia nos registros, todos os desenhos dele, ele era um excelente desenhista, né? E isso é muito bacana de ver. Nesse local que eu fui, que é o Museu Charles Darwin, lá no Equador, eles têm toda a obra dele e esse livro em original. É muito lindo, dá vontade de se manipular, mas não pode, porque senão os fungos destroem. Então, ele fica numa caixa de vidro, e aí você fica querendo pegar o livro, mas não consegue, porque é o livro original lá dos manuscritos dele, né? Então, é isso. Próximo, e aí a gente chega... A gente dá um salto histórico agora, né, Cris? Um grande salto, mas não é por acaso que a gente faz esse salto, porque a gente pegou Darwin aí e linka com uma das pesquisadoras mais importantes do século XX, que utilizou todas as pesquisas de Darwin para contrapor René Descartes, para contrapor essa ideia, e ela focou nos primatas do Velho Mundo. Ela viveu a vida dela toda na África, né, desde os 27 anos, e ela fez um percurso de pesquisa, realmente, que é, assim, já que a pesquisa e a ciência precisa provar, nós vamos provar. E ela conseguiu, foi uma das primeiras pesquisadoras, a Jane Goodall, a conseguir identificar aquilo que Darwin falou na expressão entre homens e animais, né? E aí, o que acontece? Nós vamos falar agora da gorila coco, nós vamos colocar aqui... Não, desculpa. Nós vamos falar de um primata, que é um chimpanzé... Só para complementar... Pode falar, Marilene. Oi. Está travando. Então, está travando, às vezes quando dá uns delay. Só para complementar o que a Cristina estava falando... A grande contribuição da Jane Goodall é que, além de ser um trabalho, Darwin falava muito das semelhanças, né, entre os homens e os animais. Para além das semelhanças, vocês vão ver que Jane Goodall vai tentar compreender a essência dos animais, o seu modo de ser e estar no mundo. Não é somente as semelhanças de alguns comportamentos, mas vai além disso. Ela faz um trabalho de observação da essência desses animais. Então, é mais um passo, é mais um caminho para chegar num documento fundamental que a gente vai apresentar para vocês, que é a Confederação de Cambridge. Então, vamos lá. Observem agora esse vídeo, que é uma soltura de um animal que volta para a natureza depois de ser reabilitado pela Jane Goodall e sua equipe. Observe que ele é solto e não sai correndo. Ele volta, parece até que reluta um pouquinho, pensando assim, será que não vou ver os matos?
Olha o abraço de gratidão que ele dá na Jane Goodall. Eu vejo esse filme e eu me emociono profundamente. Ele se despede, ainda olha para trás e segue a vida. É isso mesmo. Esse vídeo ele é muito emblemático para nós, porque ele demonstra tudo que o Darwin não conseguiu provar pela ciência, e eram hipóteses dele, e ele observava isso, mas ele não conseguia, pelas técnicas disponíveis, Pelos pela recursos que tecnologia, eles tinham pelos na época. recursos que ele tinha na época. E a Jane Goodall deu continuidade. Aí está a beleza da ciência, né? Dela possibilitar, da ciência e da educação, né? De possibilitar o caminho, abrir caminhos para alguns que lá na frente vão transformar essa realidade. E isso é importante, a gente abrir portas para que outros possam entrar. Então, isso é muito bacana nesse trabalho de educação e de ciência, né? Então, vamos no próximo. Aqui nós não vamos passar o vídeo, ele está disponível, é só vocês fazerem uma pesquisa, porque um deles é muito longo, sobre a Irene Pepperberg, que também é uma pesquisadora como a Jane Goodall, só que ela pesquisava as aves e a alfabetização, a possibilidade de comunicação com o nosso código alfabético, né? E esse psitacídeo africano, é o papagaio africano, é o Alex, ele viveu 40 anos, e ele foi alfabetizado pela Irene Pepperberg. Tanto é que ele trabalhava com letras móveis, ele escrevia para ela, se comunicava, ele reconhecia vários objetos, cores, ele fazia construía frases de diálogo realmente. E uma das coisas fundamentais e que marcou muito foi quando ele foi internado. Ele foi para uma clínica veterinária, porque ele já estava com problemas de saúde, e o Alex escreveu com as letras móveis para a Irene, se comunicou com ela, dizendo: eu estou indo embora, fique bem, não fique triste. Como que pode, né, gente, uma coisa dessas? E para quem quer ver isso, a gente vai disponibilizar o link. Aliás, se vocês jogarem na internet, no YouTube, Papagaio Alex, vocês vão ver, é público, isso é de domínio público, vocês podem assistir esse processo, tem muito registro da Irene Pepperberg, do trabalho que ela fez com o Alex, as observações que ela teve. Isso. Então, é isso. Então, mais um elemento que animal não é máquina, que animal, né, e os pesquisadores foram caminhando com esta ideia, de desmontar esta ideia, e, bom, eu não vou ler isso, porque vocês já sabem foi o que a gente falou agora. Pode passar o próximo. E aí a gente chega na famosa gorila Coco, que já morreu também, morreu recentemente, e que ela adotou um gatinho. Então, com as descobertas da ciência, na década de 90, esse pensamento cartesiano que a gente começou historicamente a falar para vocês lá atrás, né, de que os animais eram máquinas, começa a ruir e começa a desmoronar. Abre-se as portas para que os neurocientistas, os pesquisadores, cheguem a outras conclusões que a gente já vai apontar para vocês. Agora vocês vão ver uma parte da gorila Coco, que ela aprendeu Libras, né? Então ela trabalhava com a linguagem dos sinais, ela se comunicava super bem com todo mundo, e ela manifestou a vontade de ser mãe, né? Houve uma decisão voluntária, né? Ela decidiu, enquanto ser, eu preciso estabelecer um afeto materno. Eu vou fazer um resuminho. Eu vou fazer um resuminho, porque anterior a esse vídeo que vocês vão ver, tem um outro, onde a pesquisadora dá um gorilinha de pelúcia para ela, e ela pega tal e fala para ela: ele não é vivo. Ele não é vivo. E ela não quer aquele, ela quer um de verdade, ela quer ser mãe.
E ela fala, eu quero ser Trocar mãe, afetos, ela trocar acaba se afetos. trocando. E aí ela adota um de outra espécie. Olha só, a pesquisadora traz e ela adota um filho que não é da espécie dela e cuida como se fosse um gorilinha. Bom, aí vocês vão ver esse pedaço. Eu vou pôr aqui agora e aí vocês vão vivenciar esse pedaço aí. Então vamos lá. Aqui, ok. The reason that it stands out in people's memories is because there's an emotional surprise there. There's a giant Olha a gorilla delicadeza. with a tiny, tiny, tiny helpless kitten and being gentle and loving toward that kitten. Coco rhymed a name for her new kitten. She called him All Ball because to her the cat looked like a little ball. Coco adored All Ball, and they spent countless hours playing together. And yet, it was by loving the little tailless kitten that Coco learned one of life's hardest lessons. One evening, All Ball was tragically killed on a nearby logging road. Coco was heartbroken. Coco, all wrong. Hit by a car. I went in right away and I said, Coco, something's happened to your kitty Explica and agora he aqui, won't Cris, a be here tristeza da anymore. Coco. Eu vou dar uma the cat has paradinha died. aqui. Vamos parar só um pouquinho. O que está acontecendo? O adotado, o filhinho da Coco, que era o gatinho rajadinho, cinza, ele morreu. E, neste momento, a Coco se entristece e ela vai falar em linguagem de sinais com a pesquisadora sobre o profundo sofrimento de mãe ao perder o seu filho. E aí ela diz para ela que ela está sofrendo demais. E ela chora várias noites, que vocês vão ver agora nesse fragmento que está terminando aqui, esse finalzinho. Ó, chorando. Estou muito triste. Penny stayed with Coco to comfort her. And later, privately, Coco E ela expressed her entra grief. numa depressão por vários dias, ela se recolhe, Ó, fica num canto. aqui é o choro. Ela fica chorando durante a noite pela perda do filho. E aí a gente volta na discussão. Animal é máquina? Animal sente? Sim, animal sente. E mais uma vez a gente vai provando pela ciência também que existe sim algo que nos aproxima deles em vários aspectos das sensações e dos sentimentos, né? Então, agora vamos passar para o próximo. Aqui nós temos um outro vídeo, esse livro também está esgotado, Quando os Elefantes Choram. Aqui, nós, em 2001, dois pesquisadores, um inglês e um americano, construíram escreveram esse material depois de longos meses de pesquisa em relação a animais também invertebrados. Então, aqui nós não vamos ter só os animais ditos superiores, os vertebrados, não. Nós vamos ter aranhas, nós vamos ter os crustáceos, camarões, polvos e lulas, as relações entre os insetos, não, é só reflexo. Não, existe uma organização, existe uma decisão, uma tomada de decisão nas ações, e aqui nós vamos ter várias e várias manifestações relatadas por eles, 300 páginas tem esse livro. Eu tenho esse livro, mas não existe mais para venda. Então, infelizmente, deveria ter uma nova edição. Quem sabe a gente, na Cabral e Querido, pede autorização e faz uma nova edição desse material. Eu pensei nisso também.
né? Quem sabe? E aí ele fala que existem sentimentos, volta, só um pouquinho, existem manifestações profundas de emoções e sentimentos entre animais, não apenas, como eu falei, os vertebrados, mas os invertebrados também, né? E aí eu vou passar para vocês mostrando como esses animais têm essa organização e essa preocupação com os seus, né? Olhe só essa imagem aqui, esse vídeo. Os elefantes estão atravessando a rua, a estrada. Vejam o último. O último é o responsável. Vamos voltar, ó. Observe que estava vindo um carro, né? O último se certificou se vinha mais alguém e aí correu para saber, a manada está protegida, está todos a salvo. Ou seja, mais uma vez, a gente teria inúmeras situações para falar para vocês, mas, dadas questões de tempo também, vocês fiquem à vontade para caminhar. Então, pode passar, Val. Próximo. Nós já estamos caminhando para... Aí a gente chega nessa coisa das evidências, né? São tantas evidências que indicam que os humanos não são os únicos a possuir o substrato neurológico que gera consciência. Então, não tem como mais negar. E foi a partir daí que os cientistas se reuniram numa conferência denominada Conferência de Cambridge, na Universidade de Cambridge, e eles ficaram durante dias construindo e partilhando experiências e vivências nesta área da consciência nos animais. E aí a Conferência de Cambridge, em 2012, foi assinada por cientistas do mundo todo. Pode passar o próximo, Val, que é o que nos guia até agora, e ela vai ser revista, ela vai ser complementada agora, em 2023. Eu estou com uma vontade de ir, quem sabe eu consiga, vamos ver. Vai ser na Universidade de Harvard, né, esse trabalho. E aí eles falam de... A declaração diz que a ausência de um neocórtex que parece impedir que um organismo experimente estados afetivos não existe somente nos humanos. Essas evidências indicam que os animais não humanos, eles têm substrato, sim, neuroanatômicos, neuroquímico e neurofisiológico, que geram estados de consciência juntamente com a capacidade de exibir esses comportamentos intencionais. Ou seja, aquele elefante foi intencional ele olhar, não está vindo mais ninguém, vamos embora. Está todo mundo protegido, né? E vários outros que a gente pode colocar aqui, que vocês viram, a intencionalidade do primata abraçando a Jane Goodall, agradecendo, obrigado. A gorila Coco, falando do choro, eu estou triste, eu perdi o meu filho. Então, consequentemente, essas evidências não dá mais, não nos permite identificar que somos os únicos, os seres humanos, a possuir esse substrato neurológico que gera consciência. E esses animais não humanos também estendido, né, a mamíferos e outras espécies, como polvos, como invertebrados. Então, nós hoje já temos essa ideia de que não são só alguns animais, mas sim a grande massa de vida no planeta tem esta capacidade. Tá? E esse documento, ele inaugura um conceito chamado senciência, que é justamente essa capacidade de sentir, de perceber o que está à sua volta. Pode passar o próximo. É importante dizer que senciência é diferente de sapiência, tá? Sapiência vem de saber, de construir saberes. A senciência é essa capacidade, né, de sofrer, de perceber o que está à sua volta, tomar decisões. E este conceito de senciência vocês vão encontrar no nosso material. Aliás, assim, depois a gente vai falar na segunda parte a questão pedagógica do material, porque por que é importante a gente estar tendo essa conversa antes de chegar no pedagógico? Às vezes, muitos de vocês devem estar pensando, mas por que elas estão indo e não chegou no materialzinho que nós recebemos aqui, né? Porque nada adianta a gente ir direto para o material
sem que a gente entenda quais são os conceitos e o texto que está por detrás desse material. Porque se a gente não tem... eu, por exemplo, eu nunca na minha carreira acadêmica, nunca eu tive esse tipo de discussão. Então, o perigo de pegar esse material e falar, nossa, um livro de gatinho, um livro de cachorrinho, é muito grande. E ele não é um livro de gatinho, um livro de cachorrinho, um livro de cavalo, não é nada disso. É um livro que tem aqui conceitos, paradigmas sendo questionados. E mais do que isso, vejam só que esse documento é de 2012, onde eles falam que os animais são sencientes. E aí eu vou puxar para a educação. O que a educação fez com esse documento até agora? Com esse novo saber? Onde nós encontramos esse novo saber nos materiais didáticos que chegam nas nossas mãos, por exemplo? O material didático que chega nas nossas mãos, como é que eles retratam os animais? Como é que a gente trabalha os animais? A biologia. Na taxonomia dos conteúdos, ou seja, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, ovíparos, vivíparos, e vai por aí afora. É a taxonomia dos conteúdos. Eu desconheço, se alguém até puder me indicar algum material pedagógico que vá trazer essas contribuições novas da ciência em relação aos animais. E que a escola, então, introduza esse conhecimento assinado por vários cientistas em relação aos outros seres vivos. Então, vem aí a grande pergunta, o que fazemos com isso agora? Porque a partir do momento que nós temos conhecimento que isso é uma revelação científica, o que nós, educadores, o que nos cabe como educadores? Que discursos vamos continuar imprimindo nas escolas ou criando outras possibilidades, né, de currículo, de olhar? Então, vamos lá. Pode passar o próximo. E aí a gente faz aquela pergunta que vai nos linkar ao trabalho depois do intervalo. O que a educação tem a ver com a relação que estabelecemos com os outros animais não humanos? Essa é uma pergunta que a gente vai responder. Próximo. E que paradigmas criamos? A Marilena já apontou muitos deles, eu também, e aí a gente tem que começar a refletir. Que paradigmas nós criamos em função de tudo que a gente construiu e a sociedade construiu sobre os animais? Próximo. Então, vamos lá. Aí vem um defeito de paradigma, só que aquilo que eu já falei para vocês, conceitos incorporados na cultura e na tradição, que a gente acaba não questionando os paradigmas, aquilo está dado como verdade absoluta, né? Próximo. E aí vem a grande questão, que enfrentamentos temos que fazer? Quais são esses enfrentamentos do ponto de vista educacional, de sociedade, que nós temos que fazer diante do que a gente está conversando aqui? Porque a gente não pode mais ignorar as evidências dadas pela ciência. Aí, porque se ignorarmos também é uma escolha pedagógica, né? É uma escolha política, uma escolha pedagógica. Então, o que nós temos, inclusive, responsabilidade sobre as escolhas e a falta de escolha, porque não escolher também é uma escolha. E nós temos responsabilidade sobre isso, né? Próximo. Então, olha, um dos enfrentamentos que a gente precisa fazer é a escola transvalorar o valor. Nossa, o que é transvalorar o valor? É a gente entender como é que aquilo se tornou valor. Como é que o homem se tornou valor no sentido de ser o centro do mundo? E não somente transmiti-lo. Como é que se tornou valor o antropocentrismo? Percebe? Como é que isso foi sendo construído? Isso é um enfrentamento que nós temos que fazer. Outro enfrentamento são os discursos que normatizam o comportamento como se fosse de forma natural e bom para todo mundo. Olha, gente, essa relação de subjugação, de subordinação, de exploração com a natureza de maneira geral, e já foi inclusive entre homens, ela é bom para todo mundo. Então, que discursos normatizam e disciplinam os nossos comportamentos? Temos que fazer esse enfrentamento. E temos que desconfiar do que vemos e ouvimos, do que lemos e pensar de maneira perspectiva, ou seja, o que aquilo pode se tornar a ser. Vocês estão entendendo o nosso papel agora, enquanto profissional da educação? Que é isso que agora a gente vai estar trazendo para vocês, tá? Então, só reafirmando, os discursos modernos, elas invadem a nossa vida e falam o que é o certo, o que é errado, e a gente engole aquilo lá e a gente dá como verdade absoluta. É um discurso que não faz o sujeito pensar. Quando a gente fala é um discurso que não revela o sujeito,
é se apropriar do sujeito enquanto um ser pensante, enquanto a pessoa um ser pensante. E onde a razão é o princípio de tudo. Essas grandes metas narrativas que tem pelo mundo e que validam comportamentos pelo mundo inteiro, né? Esses discursos modernos que criam aquela filosofia da boiada, todo mundo pensando igual, junto, ao mesmo tempo. É a ética dos rebanhos que está aqui. Então, os discursos, eles têm que revelar o sujeito e não subordinar o sujeito. Quando a gente fala que o papel da escola, ela tem que ser mais um espaço de pensamento do que de reprodução. Quanto tempo do nosso trabalho pedagógico a gente usa para reproduzir conteúdos, verdades absolutas, e quanto tempo a gente usa do nosso trabalho pedagógico para questionar, inclusive, o que está posto ali no livro didático. Esse discurso que está lá, a quem serve? Foi construído de qual forma? Quando eu falo que nós temos que transvalorar o valor, é justamente por que aquele discurso veio parar no livro didático. Por que aquilo se tornou valor? E o pensamento, ele dá trabalho, né? Só que ele transforma. O pensamento, ele não reproduz, ele não homogeneiza, ele é provocador. Nem que a gente não chegue na resposta de imediato, mas ele já provoca a dúvida. E esse é o grande papel do educador. Pode passar próximo? Então, educação pode mudar paradigmas se nós seguimos esse caminho de transformação. E Gandhi, né, maravilhoso, vai dizer que você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. E eu e a Cristina, né, que temos uma formação muito parecida na educação, acreditamos de coisas muito iguais, né, para a educação, desejamos coisas para a educação, juntamos a nossa história como educadores, como educadoras, né, e passamos a ter um compromisso nós somos aposentadas já na rede municipal, como eu falei para vocês, mas a nossa missão com a educação não terminou. A gente pegou a nossa expertise, a nossa experiência e estamos olhando para essa temática com a responsabilidade que a educação tem por ela. E foi muito importante, isso também surgiu do quê? Nós fizemos um curso, a gente estava na Câmara Municipal, nós fizemos um curso para a Secretaria Municipal de Educação, um curso voluntário, optativo, era para 100 professores, de sábado, e tivemos mais de 250 inscrições, não conseguimos atender, inclusive, a todos. E nós, ao final do curso, os professores, a gente nem imaginava que os professores tinham tanto interesse por essa temática, né? Eles falaram para a gente o seguinte, olha, isso que vocês estão falando é fundamental, a educação tem responsabilidade, a educação tem que incorporar isso no seu projeto pedagógico, mas nós não temos material que vá ao encontro da criança e discuta esse tipo de conteúdo, de tema com as crianças. E, de fato, depois nós partimos para o mundo editorial e vimos que tudo que fala de proteção e defesa animal é para o adulto ler. E aí nós duas nos propusemos a desenvolver, então, um material que dialogasse com essas crianças, mas, assim, com uma missão e com um cuidado muito grande. Por quê? Como dizer para essas crianças, a partir dos 3, 4 anos de idade, todas essas questões que nós estamos conversando aqui, de uma maneira que não provoque o medo, mas provoque a empatia e a compaixão. Né? Como a gente vai abordar isso com uma criança para que ela, daqui 30 anos, tenha uma relação com a natureza e com o meio diferente daquela que nós estamos tendo, né, e tivemos, e estamos em situações preocupantes nesse sentido. E eu tenho uma proposta da gente fazer o intervalo e começar a partir daqui, falando da obra e aí da parte técnica e das situações didáticas, por conta do horário deles, tá? No chat aqui a gente já está apontando que ultrapassamos um pouquinho. Então, a partir dessa tela da obra, dos livros, a gente reinicia após o intervalo, e aí já entramos na parte pedagógica propriamente dita. E aí, Val, Luiz, o que vocês acham? A Val já deu ok aqui. Já deu ok? Porque já é.
Retomando, vamos lá? Tá todo mundo aí? Estamos entrando, ok. Bom, a gente vai, a partir daqui, retomar o nosso trabalho, porque a gente vai entrar agora na parte pedagógica, mas tem um residualzinho aqui do finalzinho da sistematização do primeiro horário, né? Então, assim, os livros que vocês receberam, as obras e os livrinhos que a gente escreveu, nós temos outros que estão em produção, né? Mas esses 3 já estão disponíveis. Nós colocamos a ideia nessa linha que vocês viram a gente trabalhar, que propor para as crianças e para os educadores, de uma forma lúdica, essa discussão do paradigma, né, entre animais humanos, os seres humanos e os animais não humanos, e poder construir relações empáticas com as crianças, questionar relações de violência, mas de uma forma que não crie um clima de tristeza com as crianças, e sim um clima de ajuda e de respeito. Essa é a ideia. E os livros, todos eles, os que a gente já editou e os que estamos fazendo edição, ele tem a linha, estão alinhados com o currículo nacional, a base curricular, e especialmente nas competências 7, 9 e 10, que está explícita na base. Então, a gente teve essa preocupação também, além da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente também considerou como um norte para o nosso trabalho. Mais alguma coisa, Marilena, aí? E a gente adotou uma metodologia de trabalho em que os livros, eles promovem o pensamento, e as respostas, elas são dadas por cada um dentro de si, porque senão seria doutrina. Educação tem que promover pensamento e não doutrinar ninguém. Então, é um livro que teve esse cuidado, né, de tratar dessas questões de formas provocando o pensamento. A gente está falando tanto que o espaço da escola é para pensar e não reproduzir. Essa é a linha de trabalho dos livros. Vocês vão ver, inclusive, que a gente faz alguns questionamentos nos livros e não dá a resposta. Porque a resposta vem de como que aquele leitor está sendo tocado pelo livro. Cada um vai ser tocado de uma maneira diferente, né? Então, esse o nosso papel enquanto educadores. Promover o pensamento, a reflexão, tá? E as palavras, se assim a gente pode dizer, de ordem do livro, são empatia, compaixão, vida, respeito à vida. E por que o nome respeitar para proteger? Isso tem uma explicação, porque a gente não protege aquilo que não respeita. O respeito antecede a proteção. Então, daí o nome projeto Respeitar para Proteger, um projeto que nasceu de uma demanda dos educadores, e que vem agora contribuir com as escolas, né, nos projetos pedagógicos onde a gente está entrando, tá bom? Vocês receberam 3 livros. Os animais sentem tudo o que você sente, né? O cuidar de alguém me deixa feliz, e o amigo não abandona outro amigo. E amigo não abandona outro amigo. Está dando outro delay. E os outros 2, que é o Todos os Animais Têm Direito à Vida e Brincadeira Legal, não maltrata animal, são os que estão sendo produzidos ainda, né? Então, em breve, nós vamos tê-los com a edição que a gente fez aí, que vocês receberam, tá bom? Aqui a gente encerra essa parte, né? E eu vou agora abrir, vou compartilhar o slide. Deixa eu retirar esse aqui, remover, e vou compartilhar a segunda parte com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho só. Compartilhar slides. Vamos lá. Compartilhar do computador. Apresentar, compartilhar.
Aguarde um pouquinho só. Eu tô aqui. Ele estava aberto em segundo plano, então eu tenho que fechar primeiro. Então, então, Val, agora é um problema técnico. Ele está dizendo aqui o curso compartilhar slides, mas ele diz que, como usuário convidado, você pode enviar até 2 apresentações. Faça login ou inscreva-se. Eu já enviei aquela e retirei, entendeu? Eu não sei agora por que ele não aceita compartilhar, entendeu? Ele está dizendo que eu só posso, como convidada, compartilhar, né? Então, eu estou tentando aqui, ó. E ele fala isso. Temos que excluir, é isso? Já excluí, ó. Excluí, por exemplo. A Maria Helena não consegue compartilhar? Acho que o material está aí, deixa eu ver. Não. Vamos ver. Só se eu mandar para você, Val. Manda para a avó, é melhor. E os vídeos? Não, aqui não tem. Ah, tá. Aqui não tem vídeo. Só que eu não tenho o contato da Val. Digita aí, deixa eu ver. Eu vou mandar para você, Maria Helena. Tá. Manda nesse WhatsApp. Quer ver? Ela está mandando aqui, ó. Manda você, eu estou mandando para você, Maria Helena. Espera aí, Val. Estou mandando para Maria Helena. Espera aí. Vou mandar para Maria Helena e aí a gente já resolve isso. Vamos lá. Isso não estava no script. Como convidado, eu não posso. Ué. Por isso que eu gosto do presencial. Tá vendo? Não, ó, acabei de mandar para você, Marilena. Manda para ela. Aguardando, ainda não chegou. Vai chegar aí, você já manda para a Val e a Val compartilha. Para a Val eu não tenho, eu tenho da Luísa. Luísa. Manda para alguém. Pronto, chegou. Vou mandar para a Luísa, tá? Manda para a Luísa, pronto. Foi. A Luísa não está aqui, a Val falou, ó. O telefone da Val é esse que está aqui, ó, no chat. Então, vou ter que cadastrar, pera lá. Põe aí. Qual que é o DDD, Val? É o 46? 46. Tá. Não consigo cadastrar no meu WhatsApp. Nossa. Peraí. Deixa eu pensar aqui numa alternativa. Você não consegue ligar para a Luísa, Val, para ela te mandar? Deixa eu ver se eu cadastro a Val aqui, peraí. Deixa eu ver. Vamos lá de novo. Vou cadastrar a Val, porque eu não tenho o telefone dela também. Val. Vamos lá. 46 988 29
8986. Manda por e-mail, se for o caso. Deixa eu ver aqui se deu. Espera aí. Val. Ó, tô mandando para a Val, tá bom? Eu consegui cadastrar. Encaminhar. Val. Vê se chegou aí, Val. Ó, vamos ver. Caminhar. Chegou, Val? Vamos lá. Chegou? Diz que chegou. Tá com 2 pontinhos. Ela tá com a Val. Foi pelo WhatsApp dela, ó. Acabei de mandar. Ó, Val. Chegou. Ela tá com a Val. Uhul! Foi pelo WhatsApp dela, ó. Acabei de mandar. Ó, Val. Então, pronto. Que bom. Chegou. Ela tá com a Val. Uhul! Foi pelo WhatsApp dela, ó. Acabei de mandar. Ó, Val. Então, pronto. Que bom. Chegou. Tá na mão. Foi pelo WhatsApp dela. Ai, maravilha. Vamos lá. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, então, da parte pedagógica, ou seja, das questões didáticas, da utilização dos livros, do material, na discussão com as crianças, tá bom? Então, vamos lá. Educação em defesa da vida. Então, agora é a Val que tem que passar, porque eu não tenho controle sobre isso, né? É a Val. Então, agora a gente faz só uma provocação rapidinha também, que a gente, enquanto educador, olhando para dentro da gente, né, como educador e educadora, que caminho eu devo seguir quando eu me deparo com esta temática na sala de aula e na possibilidade de trabalho com os alunos, né? É preciso lembrar do que fazemos, encontrar o nosso centro, a nossa essência, que muitas vezes se perde no caminho. Nós escrevemos essa frase, eu e a Marilena, para nós também, porque nós nos colocamos como sujeitos também nessa situação, né? Pode passar, Val. E aí a gente faz a perguntinha da Alice, né? Para onde vou? Ela pergunta, né? Pode passar o próximo? E aí ela tem essa ideia de que, meu Deus, como que eu vou tomar decisões, né? Ela se sente perdida, né? Se sente perdida. Como que eu abordo a questão dos maus tratos, do abandono dos animais, do sofrimento dos animais, de que forma eu posso abordar com as crianças? Então, se eu sei o que eu quero, não é qualquer caminho que serve, né? Agora, se eu estou perdida ou perdido, nesse tipo de abordagem em relação aos animais, né? Então, qualquer caminho vai servir para nós, né? E para nós não serve qualquer caminho. Para nós, o caminho é o da empatia, do respeito, da compaixão, do olhar para o outro da mesma maneira que nós olharíamos para nós mesmos, né? Então, essa é a nossa proposta. Pode passar. Na verdade, o nosso caminho é esse aqui, ó. Pensando numa transformadora, que desenvolve as melhores qualidades humanas por meio da empatia, que vai questionar os paradigmas existentes, que é aquilo que eu estou batendo com vocês desde o começo, e que vai empoderar gerações para atuarem no mundo de forma mais solidária e respeitosa, criando um projeto em que essas crianças sejam protagonistas. Vocês vão falar muito isso que a gente bate.
o protagonismo de crianças estabelecendo uma nova relação em defesa da vida. Então, a gente aposta muito nesse trabalho, pensando que essas crianças terão a oportunidade de ter uma nova consciência, despertar uma nova consciência nessas relações que estabelecemos com tudo, com a natureza de maneira geral, mas focada agora nessa temática com os animais, tá? Então, quando a gente fala que a nossa opção pela educação transformadora, a gente dá até um exemplo aqui. Como é que seria essa temática do proteção e defesa animal vista numa educação reprodutora e vista numa educação transformadora? Numa educação reprodutora, existe, a gente fez pedagogia, sempre existe uma relação pedagógica autoritária. Olha, é assim, é uma relação que transmite conhecimentos, que impõe uma visão hierárquica e dogmática do conhecimento, é um conhecimento dado, e a gente tem aqui, vamos lembrar Paulo Freire, né, da educação bancária, a gente só deposita o conhecimento e engole ele, né, aí, olha lá, Pedagogia dos Depósitos, Educação Bancária de Paulo Freire, e que anula qualquer capacidade e iniciativa do educador. O educador é mero instrumento da reprodução de conhecimentos postos e dados aí pela humanidade, né. E uma educação transformadora, quais são os princípios dela? Primeiro, ela vai defender a dialogicidade, e não o autoritarismo, é assim que as coisas são. Vai promover uma prática reflexiva, vai problematizar, mas será que é assim mesmo? Vai duvidar e vai dar ao professor competências para a produção, para ele também produzir conhecimento em sala de aula, e não só reproduzir, tá? E aí eu vou dar para vocês, por exemplo, agora que a gente gosta muito, um exemplo prático do ponto de vista dos animais. Passa para outra tela, Val. Como é que é visto os animais numa educação transformadora? A gente já viu que o animal, ele hoje é entendido como um ser senciente, que tem capacidade de perceber, sentir, tomar decisões, estabelecer afetos. Nós sabemos hoje que os animais são seres de direitos, inclusive existem direitos inovadores sendo executados, né? Em outros países, em Buenos Aires, não sei se vocês ficaram sabendo, uma gorila conseguiu um habeas corpus. Alguém conseguiu para a gorila, não por ser humano, para ela poder sair de um zoológico que ela estava e denúncia de maus tratos. Então, foi por meio de habeas corpus, olha só, é um instrumento jurídico para o ser humano, foi utilizado para esse animal. O animal, numa educação transformadora, ele é visto como um direito à liberdade. Numa educação transformadora, a educação vai defender o quê? A vida, onde o biocentrismo vai estar pautado ali. E a proteção também. Já em contrapartida, numa educação reprodutora, ao invés de o animal ser senciente, ele é dado como um objeto. Ele é um objeto, até que a gente vende. Uma das coisas mais bizarras que eu vejo é quando eu entro no pet center por algum motivo, eu vejo ali uma gaiolinha com potinhos, ração, e ao lado da gaiolinha, uma outra gaiolinha com um filhote de animal. Todos como objeto, todos para serem vendidos no mesmo patamar hierárquico, né? E os animais, numa educação reprodutora, eles não tinham direito à liberdade, assim, a escravidão, porque serviu o homem a vida inteira. Aí a gente vai entrar numa série de exemplos de servidão do homem, desde hoje em dia dos grandes atrativos que se tem pelo Brasil e pelo mundo, de usar o animal como meio de diversão humana, né? E a gente, como educadora, sabe que a questão do brincar, a gente trabalha isso muito com a educação infantil. Qual é o conceito de brincar? Até mesmo entre duas crianças, quando um não quer e o outro quer brincar, eles acabam até se discutindo. Isso não é brincadeira, é uma imposição. Agora, que opção tem um animal numa situação em que o homem diz que aquilo é diversão? E a diversão é para quem? Para quem está se divertindo? Porque a diversão ela é bacana quando existe a livre iniciativa dos dois lados em se divertirem, em compartilhar e trocar momentos felizes, né? E na educação reprodutora, a gente acaba hierarquizando a vida. Ou seja, tem vidas que valem mais do que outras. As nossas, por exemplo, o ser humano vale mais do que a vida de um animal.
Na educação reprodutora, a gente fala do antropocentrismo e da exploração animal. Então, aqui a gente consegue ver onde que a perspectiva das educações, elas vão tratar de maneira diferente essa temática em relação aos animais, tá? Pode passar? A Cristina já antecipou para vocês uma coisa que para a gente é muito cara como educadores, é que todo esse material esteja em diálogo, em sintonia com a Base Nacional Comum, com o Curricular Comum. Então, se vocês pegarem os objetivos 7, 9, 10, vai falar da empatia, vai falar em saber argumentar, se posicionar de forma ética, no objetivo 7, por exemplo, vai falar de agir pessoal e coletivamente com princípios éticos, democráticos, sustentáveis. Então, é um cuidado que nós tivemos em estabelecer esse diálogo e ancorar o material pela BNCC. Ao mesmo tempo, na próxima tela, também fazer esse link com as ODS, né, Cris? A Cris é uma estudiosa, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, na realidade, a gente, desde a ECO 92... que foi a primeira conferência que houve no Brasil, a gente trabalha com essa questão dos animais, né, de proteger e recuperar os ecossistemas e a biodiversidade. E isso volta nessa agenda também 2030, que na realidade, o momento que a gente está vivendo da crise climática, da coisa do desmatamento e da destruição dos habitats dos animais. A biodiversidade precisa ser olhada, não só os animais domésticos, mas todos os animais que estão habitando no planeta e dividem essa casa comum conosco, né? Então, proteger, recuperar e promover o uso desses ecossistemas de modo a gerir e evitar a degradação da biodiversidade, principalmente animal e vegetal. Tá. Aí também, pode falar, Cris. Isso, aqui a gente destaca as diretrizes curriculares da educação infantil e do ensino fundamental, onde o foco e o eixo que a gente destaca mais fortemente é o trabalho coletivo e o respeito às vozes das crianças. E fazendo um trabalho que não é disciplinar, não é da história, da geografia, da ciência, mas é uma integração de saberes. Ou seja, para eu compreender essa questão, eu vou fazer uso de todos os conhecimentos que eu tenho disponível, coletivamente, né, para a compreensão e a desconstrução desses paradigmas que lá no começo do dia, hoje, a gente falou, que considerou o animal como coisa. E como a gente destacou, a gente já tem até uma lei que foi publicada essa semana, que animal não pode ser usado mais, em hipótese alguma, em todo o território nacional. Né? É isso. Bom, próximo. Tá. Então, aí vocês têm os livrinhos que vocês receberam. A nossa primeira publicação são Os Animais Sentem Tudo que Você Sente. Essa é a nossa primeira objetivo do trabalho, é essa questão de você se pôr no lugar do outro, você desenvolver essa empatia e perceber essa relação do que os animais sentem. A gente começa sempre por aí. Então, tem uma metodologia com enfoque na problematização e com vistas, como eu falei para vocês, na mudança de consciência e de comportamento especialmente. Um outro livro que vocês também receberam, Cuidar de Alguém Me Deixa Feliz. Esse é um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque, para quem já leu o livro, vai perceber que começou com a história da Lud. A Lud foi uma cadela que ela acabou se acidentando por motivos de abandono, perdeu as 2 patas traseiras, e aí ela teve uma adoção, depois ela acabou se perdendo de novo e foi parar na mão da Cristina. A Cristina colocou a Lud, cuidou dela, colocou a Lud na internet, né? E uma pessoa de Brasília acabou adotando, ela está super feliz. E uma curiosidade da Lud, quando nós tivemos os Jogos Paralímpicos aqui no Brasil, ela participou da abertura. E hoje, e é muito importante você ter uma cadela nessa condição de deficiência, porque crianças que são deficientes, ao ler essa história, se identificam na condição da Lud. Então, é um tema também do animal deficiente que a gente traz para os livros,
para poder também fazer essa ligação com seres humanos também nesta condição, que eles também passam pelas dificuldades que o ser humano também enfrenta nesse sentido, tá? E o outro livro que vocês leram, Amigo Não Abandona Outro Amigo, já é um livro que traz alguns conceitos um pouco mais densos. É lá, inclusive, que vocês vão encontrar o conceito de senciência, e que para mim é muito importante também a questão da fábrica de filhotes. Não sei se vocês já leram esse livro. Por que a fábrica de filhotes? Porque é onde a gente vai estar conversando como é que se dá essa produção em série, dessa exploração com uma matriz, né, com uma cadela, no caso aqui que está exemplificado pelo livro, mas pode ser com porcos, equinos, o que seja. Existe uma exploração até exaustão de uma matriz, de uma fêmea, para que ela reproduza em série. Essa daqui, ó, esse aqui. Para que ela reproduza em série vários filhotes, ela fica à disposição de vários machos ao longo da vida, para que garanta essa fecundação. Às vezes é feito por inseminação artificial também, e que causa uma série de problemas depois, futuramente, para o animal, né? A gente já sabe disso. Então, a hora que ela já está completamente esgotada fisicamente com isso, ela acaba sendo descartada muitas vezes e assim vai. E nós tivemos um feedback muito interessante de uma mãe que nos achou no Instagram, que estava com o livro, lendo para o seu filho de 4 anos, e quando chegou nessa parte que falava da fábrica de filhotes, né, a criança de 4 anos falou assim para a mãe: mãe, por que alguém vende o filho dos outros? Olha, essa criança ficou pasma. Como é que alguém pode pegar o filho de alguém, né, e vender? Então, ele tá processando, ele está pensando, e esse é o nosso objetivo, tá? Então, pode passar a próxima tela. Para além dos livros que vocês receberam, eu vou enviar para a Luíse ou para a Val 3 PDFs. Para cada livro, nós resgatamos a nossa experiência como formadora, como alfabetizadora, como professora de vários anos, e nós estamos ali dando sugestões de atividades para cada um desses livros, para que vocês possam iniciar o trabalho em sala de aula. Essas sugestões não se esgotam em si, ele só é assim um início de trabalho, mas como é um assunto muito novo, como é um material que a gente não acha publicado, está chegando agora esse assunto nas escolas, nós achamos por bem, além de dar a formação para o professor, prover um material que dialogue com criança, que também prover um material que entregue na mão dos professores, e ali tem ali um start, um começo de trabalho pedagógico para ser inserido no projeto pedagógico de vocês. Então, vocês vão receber isso também com orientações ao professor, tá bom? Pode passar. Aí, o que a gente fala, assim, para vocês? A gente, como foi formadora, eu coordenadora pedagógica durante muitos anos, a gente sempre fala que todo o trabalho começa pela capa, né? Explorar a capa. Porque você vai desenvolvendo algumas habilidades do pensamento, de antecipação, de inferência, de levantamento de hipóteses, que é muito importante, porque a capa, ela já dá muitas informações daquilo que possivelmente está dentro do livro. São estratégias de leitura, né? Estratégias de leitura. Então, são dados, fazer leituras compartilhadas dependendo da idade, porque o livro, ele está destinado para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, tá? Então, assim, para quem ainda não, a educação infantil que ainda não está alfabetizado, fazer essa leitura compartilhada, checar as hipóteses, será que o que a gente pensou na capa vai encontrar aqui dentro? Percebe? Então, isso é muito... A gente já está entrando em sugestões de abordagem pedagógica com o material, tá? Pode passar. E uma coisa que nós prezamos muito enquanto educadoras, eu e a Cristina, é a roda de conversa. Por quê? Primeiro que a roda de conversa, ela é democrática, né? Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem algo a contribuir. E a gente aprende a ouvir o outro, coisa que é muito difícil na nossa formação. A gente só quer a palavra, só quer falar. Então, a roda de conversa é um instrumento metodológico
em todo o processo de ensino-aprendizagem. Você criar esses espaços e, nesse momento, começar a levantar conhecimentos prévios do que é que a tua turma, do que é que os teus alunos já têm de experiências, conhecimentos em relação ao assunto que nós vamos estar tratando, em relação ao projeto que a gente vai estar desenvolvendo, né? Por quê? Porque se eu, como educador, recebo essas informações, facilita o meu planejamento, inclusive. Eu sei de onde começar, tá? E atribui mais significado e sentido também para as crianças, né? Vamos na próxima? Tá lá. Momentos de roda de conversa que já estava acontecendo em uma escola, aqui da capital de São Paulo, já com os nossos livros, olha lá. A professora estava tratando da questão do abandono. E ela começa a perguntar se a própria criança já viveu situações de abandono. Se ela já... E às vezes a criança, a gente acha que não abandona, mas às vezes o fato de se sair para buscar uma coisa no mercado, dependendo da idade da criança, ela vai achar, nossa, minha mãe me deixou. E já despertou ali alguma sensação de abandono, né? E como é que foi essa sensação? O que aconteceu? Como que dessa sensação de abandono? Então, a gente já vai questionar a questão do abandono, para quê? Para despertar empatia, para se pôr no lugar do animal que é abandonado. Então, tem aí um exemplo de roda de conversa acontecendo numa escola, tá vendo? Pode caminhar. Aqui, olha, uma outra roda de conversa, quando a gente fala do que é ser amigo. O que é ser amigo? O que te deixa feliz? Essa verbalização, né? É muito importante para despertar o que a criança já traz consigo, né? Por exemplo, nesse livro, Os Animais Sentem Tudo que Você Sente, a gente dá até umas dicas para vocês lá na página 35, dá para vocês explorarem a ideia de liberdade e escolha. O que diz a página 35? Quer ver? Olha, se vocês tiverem aí em mãos, acho que algumas pessoas devem ter trazido. Esse aqui, ó. Olha, na página 35 tem assim, ó, ser amigo não é ser dono. Ser amigo não é ser dono. Então, já começa a discutir esses conceitos, o que é conceito de liberdade. Na página 38 vai falar de conceito de proteção e respeito, e vai por aí afora. Então, veja, e vocês vão enxergar outras coisas para serem exploradas a partir dessas sugestões. Pode caminhar. Tá, por favor. E aqui é o que eu chamo a cereja do bolo. Projeto de mediação social. E eu preciso contar um pouquinho como isso nasceu. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, cada vez que nós, educadores, adquirimos, nos aproximamos de um tema novo, de um conhecimento novo, isso aumenta a nossa responsabilidade social enquanto ser humano com a sociedade. Então, hoje, nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre uma temática que ainda não chegou na escola, ou chegou de forma muito distorcida. E o que nós vamos fazer com isso? Estávamos eu e Cristina numa feira do livro lá em Joinville, né, Cris? Joinville. Fizemos uma palestra no auditório principal e muitas crianças estavam lá ouvindo a nossa palestra. Ao final da palestra, nós descemos do palco, várias crianças nos cercaram. Tia, aconteceu isso, eu peguei o bichinho, Nós começamos a ouvir aquilo e elas estavam relatando para a gente histórias de proteção, que elas pequenas já tinham esse cuidado e queriam verbalizar isso para a gente. Como educador, o que a gente faz com a escuta que fazemos de uma criança, né? Nós temos que dar voz a essas escutas. Eu olhei para a Cristina e falei, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Essas crianças estão sendo protetores, estão agindo com proteção e está morrendo com eles, essas experiências. Nós temos que dar voz a isso. Então, nós pensamos no projeto de mediação social, o PMS. Então, o que as escolas hoje, depois de desenvolver o projeto Respeitar para Proteger, estão avançando? Uma vez desenvolvido, as escolas criam um projeto de mediação social para fazer uma intervenção no seu território. Então, eles vão olhar para além dos muros da escola e falar quais são as problemáticas que existem no tocante aos outros seres vivos com os quais convivemos, compartilhamos o nosso dia a dia, que está aqui e precisando de uma intervenção. Então, a escola vai extrapolar e vai fazer a sua função social, que é o quê?
ser sujeito de mudanças sociais, construir um mundo melhor para todo mundo. Então, isso é o que a gente chama de projeto de mediação social, trabalho com projetos. Pode passar, por favor. E aqui já expliquei para você que o projeto de mediação social tem uma responsabilidade social, os projetos são uma possibilidade de transformação da realidade e ressignificar paradigmas, que a gente já veio tentando dialogar e mostrar isso para vocês, desconstruir isso com vocês, tá? E que todo conhecimento, quando eu falo da responsabilidade social, a gente fala que todo conhecimento precisa ir de encontro ao bem comum para todos os seres vivos. Então, o que é esse conhecimento que hoje foi discutido aqui, que a gente apresentou, pode contribuir para o bem comum? E quando a gente está falando de bem comum, é na perspectiva biocêntrica, da vida, seja ela qual for, tá? Então, mais um pouquinho. E aí a gente traz aqui alguns, que eu não vou ler, mas eu vou tirar os aspectos principais, alguns teóricos da pedagogia, que muitos vocês já devem ter lido, John Dewey, Fernando Hernandes, Santo Tomé. Por que o trabalho com projetos, para eles, é tão importante? E o que isso tem a ver com respeitar para proteger? Onde nós vamos beber dessa fonte, né? Para John Dewey, ele fala que o projeto, ele tem que ter uma relação com a vida e com a sociedade. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem quanto mais a gente sabe, mais aumenta nosso compromisso com a vida? Para Hernandes, ele fala que a aprendizagem tem que ser significativa. E o aluno tem que aprender a aprender. Quando eu falo que a gente faz um trabalho nos livros de questionamento, de despertar a dúvida, é nesses sentidos. Quando o Santo Tomé fala em relação aos projetos, ele fala que o currículo tem que estar linkado à sociedade, tem que estar linkado a ser útil socialmente. Senão, o currículo pelo currículo você desenvolve, engaveta e acabou. A Lúcia Helena, ela vai falar da tentativa dos projetos resolver problemas sociais. Então, vocês vejam que isso tudo tem a ver com o que eu acabei de falar, dos nossos objetivos no projeto Respeitar para Proteger, tá? Também está fundado nesses teóricos, além tá na BNCC, nas ODS, tá bom? Pode passar a próxima, por favor. E aqui é bacana, porque quando nós voltamos de Joinville, nós desenvolvemos no nosso site um link chamada Crianças Protetoras de Animais do Brasil. É um PMS, Projeto de Mediação Social, a serviço do protagonismo infantil em defesa dos animais. Então, as crianças que querem contar histórias de proteção, mandam para a gente. Se vocês quiserem entrar lá no nosso site, vocês vão ver algumas histórias publicadas. É www.respeitarparaproteger.com.br. Lá vocês vão ver as histórias publicadas por crianças. E se os alunos de vocês quiserem também publicar, é só acessar na nossa página lá, que a gente vai fazendo umas triagens e vai publicando, tá? Por que é importante escrever essas publicações? Porque a gente promove o sujeito protetor, o sujeito escritor e o sujeito leitor. A criança exterioriza as suas experiências. E a gente fala também que, por que é importante você escrever? Porque a escrita, ela exterioriza, né? Ela promove a tua passagem por esse mundo, né? Então, a escrita, ela vai trazer essa possibilidade, daqui a alguns anos, alguém saber quem foi você e o que você produziu de bacana no mundo. Pode. Aqui são alguns exemplos, olha só, histórias de proteção que a Sofia mandou para a gente. Como é que foi essa história? Essas são histórias de proteção que a gente já tem publicado, né? Que são histórias contadas por crianças e com parceria, muitas vezes, dos seus avós, dos seus pais. Isso é bacana, porque você tem essa... E aqui a gente tem, por exemplo, um livro que a gente acabou de produzir, né? Que são as histórias de proteção de crianças aqui de São Paulo, de uma diretoria de educação que fica na Zona Oeste. Então, eu vou pedir só para... Bom, já está a capinha aqui, mas aqui tem o link, mas eu acho que é muito longo, não dá para a gente... Até posso tentar, vamos ver se eu consigo, sem mandar para
Isso foi, só para contextualizar, isso foi um trabalho de 24 escolas da região, quem conhece São Paulo, Lapa, né, Jaraguá. Eles adotaram o projeto Respeitar para Proteger, fizeram nas escolas, e ao final do projeto eles produziram um e-book com esse título, O Protagonismo de Crianças e Educadores em Defesa da Vida. Desde a educação infantil até o ensino fundamental. Isso vira um e-book, tem umas 50 páginas, e já existem novas turmas, novas escolas que vão também receber a nossa formação e querem seguir este caminho também de não está abrindo, né? De também produzir escritas que perpetuem essas memórias. Sim. Então, e aí, o que acontece? A gente já tem até um evento previamente marcado, as atividades, famílias, nós vamos imprimir esse e-book, vai virar um livro, e vai ter a sessão de autógrafo das crianças na Câmara Municipal de São Paulo, na Semana de Proteção e Defesa Animal, que a gente tem uma lei aqui em São Paulo, que ocorre no dia 9, na semana do dia 9, que é o Dia Internacional dos Animais, 9 de outubro. Então, é bem bacana porque a gente lança a luz nesse trabalho em atitudes positivas do ser humano. Sim. Sabe? E a criança se vê a sua história registrada ali, aquilo dá uma força para ela, um empoderamento de que, olha, a minha ação está registrado e perpetuado, né? Então, é uma iniciativa pedagógica fundamental também para nós, educadores. E quem sabe Francisco Beltrão vai escrever também seu e-book. Eles vão lançar um e-book por ano aqui, a Secretaria de São Paulo. Essa é a capinha lá que estava no exemplo, ela projetou aí para nós, mas o e-book em si é mais pesado, eu não consigo abrir. Tem mais de 50 páginas, páginas. Agora não tem como. Eu vou publicar esse e-book no nosso site e vocês vão conseguir baixar em breve, tá bom? Tá. Então, aqui, ó, agora tem o próximo, que é as sugestões. Então, vamos lá. Então, a Secretaria Municipal de Educação Francisco Beltrão. A gente pôs aqui, ó, as crianças protetoras de animais em ação, o protagonismo de crianças na defesa e proteção animal, que é uma possibilidade de trabalho que se abre a partir de agora, se for do interesse mesmo da região aí fazer isso. Próximo, pode passar para mim. E aí, assim, por que a gente pôs a homologia dos processos aqui nesse momento? Porque, da mesma maneira que nós acreditamos no trabalho com as crianças, a gente está fazendo com vocês, na realidade, agora, a partir desse momento, vocês se colocando no lugar dos alunos que receberiam essas propostas que a gente vai fazer em relação aos livros, né? E o Donald Schoen fala muito isso, que a formação vivida pelos docentes, ela precisa se aproximar da forma que eles vão trabalhar com os estudantes em sala de aula. Ou seja, os processos de aprendizagem são homólogos, tanto para nós, educadores, como para as crianças, né? Tanto para os profissionais como para os estudantes. Então, a partir de agora, nós damos algumas sugestões que vocês vão vivenciar e que podem ser situações também utilizadas por vocês para o trabalho com as crianças. Pode passar, Val. Isso. Vamos lá, Marilena, pode falar isso. Vamos lá. Então, por exemplo, vocês vão ver uma sugestão nesses PDF que eu vou mandar para vocês amanhã mesmo. A Heloísa já está recebendo, a Luísa. Vocês têm no livro 1, algumas páginas que falam dos sentimentos dos animais. E uma coisa que eu queria também contar para vocês é o seguinte: vocês podem ver que nos livros nós misturamos tanto a ilustração quanto imagens reais. Porque muitas vezes, para você expressar um sentimento, a ilustração não dá conta. As imagens do olhinho triste, do medo, numa foto, ela é muito mais, dá uma mensagem muito mais realista, né? Então, quando a gente fala que de alguns dos sentimentos, os nossos amigos animais sentem dor e choram, sentem medo, sentem saudade, alegria, qual é o recado que a gente está trazendo? Que sentimento não é uma exclusividade humana, não. Tá? Então, a partir desse trabalho com o livro 1, segue uma sugestão que vocês podem estar adotando. Por exemplo, pode passar, Val, que vocês vão receber nesse PDF, ó, o painel dos sentimentos.
onde vocês vão trabalhar, quando de um lado tá, nossos amigos animais sentem dor, por exemplo, quando são maltratados, sentem saudade quando são separados da família. Isso aqui, do lado esquerdo, é texto do livro, justificando os sentimentos. E do lado direito, e nós, humanos, sentimos alegria quando? Medo quando? Choramos quando? Temos saudade? Vocês percebem? Então, vamos começar a fazer um comparativo de situações que muitas vezes são comuns. Muitas vezes são comuns, quando são separados da nossa família. Por exemplo, quando um animal é retirado para ser vendido, coisas assim. Ou então, quando vocês imaginem quando um parente nosso vai morar em outro lugar, acontece alguma outra situação, a gente tem saudade. E eles também compartilham dessa saudade. E o pior quando é abandonado. Você abre a porta do carro, põe ele na beira da estrada e vai embora. E ele sai correndo atrás do carro. Isso é muito comum. Vocês já viram reportagem quando eles vão caçar golfinhos no mar? Para servir de atrativos em alguma diversão? Eles vão até onde tem as mães com os filhotes, capturam o filhote, vão trazendo com esse filhote na rede, e a mãe, enlouquecidamente, nada até exaustão atrás do barco, acompanhando e chorando pelo filhote. Muito triste isso. Isso vai acabar também. E aí nós temos no livro 3, aqui, ó, por exemplo, no livro 3, que é esse daqui, ó, Amigo não abandona outro amigo, nós vamos estar falando o quê? Da fábrica de filhotes. Eu até antecipei para vocês que existe uma verdadeira indústria de produção em série de animais, né, de filhotinhos para serem vendidos para o mercado, para o lucro. E a gente começa a questionar para o aluno maior, o aluno que já está com 10 anos, o que é uma fábrica? Qual é o objetivo de uma fábrica? Para que uma fábrica existe? Para reproduzir em série a mesma coisa, não é isso? Fazer tudo em linha de montagem. E aí vocês vão ver que, inclusive, na próxima tela, a gente faz uma discussão que está faltando aqui algumas imagens, né? Não, mas vai clicando, ela vai aparecendo. Tá. Ótimo. Que a fábrica de filhotes, ela se assemelha à teoria fordista. O que foi a teoria Ford de Henry Ford? Foi quando ele... Olha lá a produção de carros em série do lado direito da tela embaixo. Foi quando ele conseguiu otimizar uma produção de uma máquina, né, que é um carro, em série, onde seria tudo igual. E aí a gente fala que essa concepção de produção, né, sucessivas, vindo da mesma matriz, dentro da mesma fêmea, é um Fordismo aplicado à vida, é o mesmo conceito. E lá vocês vão ver que existem lugares conhecidos como fábrica de filhote, onde os bebês são retirados de suas mães para serem vendidos em lojas, e essa produção é em série. Então, veja que são conceitos lá da indústria, que se você fizer um paralelo, é a mesma coisa, porque é uma indústria de produção de seres vivos, só que aqui a gente produz seres vivos para ser vendido no mercado capitalista, tá? Então, é um modelo de produção industrial. Na sugestão 3, olha, gente, vocês vão receber mais do que essas sugestões que nós estamos colocando, tá? A gente pegou uma sugestão de cada livro, só que nos PDFs que vocês vão receber, existe uma sequência de sugestões que vocês podem extrapolar. Tem sugestão de vídeos que vocês podem usar na formação. Então, tá bem completo nesse sentido. E aí, nós temos aqui uma outra roda de conversa para discutir o conceito de senciência, onde a gente pede para as crianças relatarem situações nas quais observaram a capacidade dos animais decidirem coisas. Então, nossa, um dia eu vi um cachorro que olhou para os dois lados antes de atravessar a rua, ele se certificou que o carro não ia passar. Então, a gente aqui está desenvolvendo o conceito de senciência através de uma roda de conversa, onde está todo mundo colocando experiências e contribuindo com o grupo. Próxima, Val, por favor. E aí vem o que é senciência, tem um vídeo. Aquele que a gente já mostrou, da travessia dos elefantes. Da travessia dos elefantes, já está dado. E que mostra a preocupação do elefante e dá conta de que passar em segurança todos os seus familiares por aquela rua. Né? E tem um vídeo também, que depois a gente deixa tudo para vocês disponível, que tem uma tartaruga que, ao ver o peixe que deu um pulo e ficou fora da água, ela vai empurrando o peixe até mandar ele de volta para a água para socorrer
o amigo, né? E a gente finaliza essa conversa com o maior conceito que a gente pode estar entregando para vocês, que animal não é coisa, ele é senciente, né? E que nós temos um compromisso a partir de agora, seja pela escolha ou pela falta de escolha que a gente vai ter diante desse novo conhecimento.